A gente começa a ensinar para a pessoa que ela não precisa seguir um estilo que a mídia impõe, mas um estilo saudável do qual ela se alimente minimamente, que ela durma, que ela descanse, que ela aprenda a dizer não. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Pérolas da Nutri. Eu sou Sheila de Jesus, a nutricionista que vai te ajudar a pensar na nutrição de uma maneira muito diferente. Aqui nós temos um tripé e é sobre esse tripé que nós vamos conversar hoje com a Elaine. Seja muito bem-vinda, Elaine, mais uma vez ao nosso episódio. Eu adorei você ter vindo. E hoje, vou te contar que eu tô um pouquinho nervosa, tá? Porque eu vou ser sabatinada. Hoje eu que vou entrevistar a dona do podcast Pérolas da Nutri. Que responsabilidade. Que responsabilidade, né? Mas assim, pra mim é um grande prazer, uma honra novamente, né? Porque, gente, a Shirley é o tipo de pessoa, assim, uma mulher completa. Você conversa com ela, ela não tem um assunto que você fale com ela que ela não entenda, ou que ela não fale, ou que ela não mergulhe, que ela não aprofunde. Então, com certeza, falando do assunto de hoje, ela vai se aprofundar. E você pode ter certeza que você vai sair daqui com um mindset completamente diferente. Ah, essa é a nossa missão aqui nesse Pérolas. É por isso que ela tá aqui também. Porque eu sei que ela vai me tirar da zona de conforto. Já me tirou, aliás, tá? E quem não viu o episódio que nós duas gravamos, a gente trouxe muitas reflexões maravilhosas sobre propósito, missão, identidade. Então volta aqui nos outros episódios, seja no podcast ou seja no YouTube, e assista, porque vai valer muito a pena. Então vamos lá, né, Elaine? Vamos lá começar nosso episódio de hoje? Bora! Então, nós vamos falar sobre a tríade, né? Da saúde. Da tríade da saúde, corpo, mente e ambiente. Isso, então, é esse tripézinho, gente, que eu amo trabalhar. E até um pouco complexo também, né? Uhum. Porque a gente vai começar sobre corpo. Polêmico. Corpo é polêmico, porque, ó, né? Como o nosso corpo influencia na autoestima. Nossa, atendi o dia todo hoje, estou aqui no final do dia. E umas 4 pacientes trouxeram essa temática. Olha só, eu não me sinto bem com o meu corpo, meu marido pode não estar me enxergando tão bem, eu tenho medo dele procurar outra na rua. Olha as neuras, gente, quando a gente não está bem com o espelho. Então, o nosso corpo, ele tem, sim, um impacto muito importante na nossa autoestima. E a depender da fase da vida, a gente começa lá na pré-adolescência, as meninas, os meninos, né, tem um crescimento diferente, os meninos às vezes crescem muito o braço, a perna e fica um pouquinho desengonçado. As meninas começam a ter uma maturação do corpo, isso leva um desconforto, tem um impacto emocional, porque mudança de hormônios, a gente é criança, daqui a pouco a gente vira adolescente, daqui a pouco a gente é mulher, é mãe, aí entra a menopausa, Sim. que é outro período muito complicado, onde a autoestima da mulher acaba diminuindo bastante por questões hormonais. Então, o corpo, ele reflete sim no nosso emocional. Quantas vezes você vai no shopping, numa loja, e aí fica super triste porque a roupa te escolheu e não você escolheu a roupa? Sim, isso é muito forte, né? Tenta se esconder porque tá em algum problema psicológico e é onde a gente junta corpo, mente e ambiente, porque às vezes a pessoa sofreu algum preconceito lá na infância. Sim. Hoje a gente chama muito de bullying, né? Na nossa época a gente era sabatinada, não existia bullying. Não existia. Eu mesmo era chamada de tanta coisa, gente. Perna de siriema, Olivia Palito, porque eu sempre fui muito magrinha, com os cabelões muito branca. Então eu sofri todo tipo de bullying. Pra mim é a Branca de Neve. A Branca de Neve. Eu lembro, eu olho pra você, eu lembro da Branca de Neve. Branquinha, com cabelo pretinho. Então, linda. Mas o pessoal me chamava de Olivia Palito. Eu era muito magra. Pense nessa altura, 36 quilos a pessoa. Hoje eu tenho 60. Eu era o vento... E aí isso vai gerando um impacto na autoestima. Mas eu me cuidava? Não. Nem sonhava ser nutricionista, queria ser advogada na época. Nada a ver. Isso, inclusive, eu vou até pegar para você conversar com a gente sobre como você escolheu. Isso aí é daqui a futuro, pouco. Mas agora, daqui a pouco. Daqui a pouco, né? Então, ao mesmo tempo, quando a pessoa tá com excesso de peso, com sobrepeso,
isso tem um impacto na autoestima também, né? Sim. Até porque seja a gente esteja muito baixo peso, são dois extremos, né? Sim. Claro que não é só peso. Quantas pessoas fazem progressiva porque não gostam do cabelo cacheado? Sim. Porque queria ter a pele mais escura. Isso mostra o quanto você não tá bem com você mesmo, né? Por excesso de inflamação, por desnutrição. Sim. Se a gente não tem o nosso corpo nutrido, a gente não vai ter a formação de dopamina, de serotonina, que são hormônios da sensação de bem-estar, de prazer. Então você vai se achar feio. Se a testosterona tá baixa, cadê a libido? E reflete onde? No corpo, que você não vai conseguir malhar. Mulher que tem testosterona muito baixa, não tem força para malhar. Aí acha que é preguiçosa. Quando vai estar lá na menopausa, baixa de estrogênio, começa a aumentar a gordura. Principalmente aqui, ó, abdominal, interno de coxa, flancos, a pele despencando. Sim. E aí, nossa, hoje uma paciente falou assim, eu como tudo direitinho, me dá ódio, porque eu me alimento bem, eu treino, e olha aí, esse buchinho aqui, essa panchete, não sei o quê, e se reclamando. Mas porque justamente tem um ano que entrou na menopausa, o corpo muda o tempo todo. E a gente tem que estar atento a essas mudanças do nosso corpo para, junto com o psicólogo, junto com o nutricionista, com o ginecologista, né, com quem quer que seja, que precise, ajuste essas mudanças fisiológicas que são naturais para que você se sinta melhor com o seu corpo e entenda a sua fase. E também se priorizar, né? Que é o Exato. caso, por exemplo, de muitas mulheres que eu acredito que você atende lá, né? Uhum. Que muitas vezes não se priorizam, não faz um check-up, não se cuida, Quando só se vai casa, esquece de se cuidar. A gente Cuida vê de- muito casamento. cuida de todo mundo, mesmo, Do menos filho, de si, do né? marido, menos de si. Aí começa a É. deixar o cabelo desgrenhado, não se maquia mais. Inclusive, gente, ó, dando spoiler. Próximo episódio a gente vai falar sobre beleza. Nossa, Olha, vai sensacional. ser. A gente vai falar que beleza importa sim. Beleza tem suas sutilidades. Mas aí fica pro próximo. Então se inscreve no canal e acompanha pra você já. A gente vai estar com a Mai. Nossa, que maravilha! Próxima semana. Especialista, né? Especialista no em assunto. consultoria de imagem também, Isso, né? isso é importante. Olha um investimento maravilhoso. Sim. Não é só paleta de cores, gente. É a gente realçar a beleza que cada um tem. Igual você falou, você me veio como uma Branca de Neve. Sim. Quantas vezes eu quis aumentar meu olho, cílios, porque, nossa, esse olho pequeno desse jeito, essa pele branca demais. Passei uns olhos aí, quase que eu me queimo pra ficar mais morena. Então, é a gente se aceitar com as características que a gente tem, né? Sim. E isso é levado em consideração no meu atendimento, sim. Para eu poder levar essa pessoa, apesar de ser nutricionista, aí as pessoas pensam que é só contar caloria. É. Não. E regrar alimento e ficar na dieta, Aham. né? Ah, eu não gosto de fazer dieta. Não vou procurar uma nutricionista porque eu não me adapto à dieta, não gosto de dieta, Uhum. né? E aí o corpo vai respondendo e vai afetar na autoestima, Aham, né? Isso é exato. tudo muito ligado. E aí eu quero que você compartilhe aqui, Uhum. né, 2 histórias de pessoas que realmente pacientes que te procuraram, passaram por você, que vieram com essa queixa do corpo, com a baixa autoestima, não estava feliz consigo mesmo e que não cumpriu nada, não quis, não aceitou as mudanças. Uhum. E aí, você já teve esse Já. caso dessa paciente? Já tive, infelizmente, alguns casos, assim, que me marcaram muito, né? A gente vai, olha os exames de sangue, faz uma avaliação, avalia o comportamento, a alimentação. E eu falei, olha, vamos cuidar? Porque você tá prestes a ter um diabetes. Você tá prestes a entrar numa síndrome metabólica. O que é síndrome metabólica? Tem essa informação também no podcast com a Soraya. Não vou explicar aqui hoje, assiste lá. Mas é uma bagunça no corpo, tá? Só de uma forma bem sutil. Colesterol aumenta, glicose aumenta, todos os marcadores inflamatórios, engorda, aí dá gastrite, problemas mentais, depressão, uma série de coisas começa a acontecer que é um meio que o seu corpo tem, olha o corpo de novo, de te avisar que algo não tá bom. E essa pessoa falou assim, não, eu sou gordinho feliz. No caso é um homem, tá? Não deu outra. Menos de 6 meses, ele voltou no consultório, falou que ficou internado na UTI, porque de repente deu uma síncope, ele caiu duro no chão. A mulher chegou a tempo, que foi a sorte dele,
internou, e aí precisou fazer todo um tratamento, aí acaba sendo muito mais caro, que é outro mito que as pessoas têm. Ah, fazer dieta é caro, é tudo difícil, é doloroso, é muito mais doloroso cuidar de uma doença. Eu sempre falo, eu não sei de onde eu vi essa frase, mas eu falo ela o tempo todo. Arranja o tempo para cuidar da saúde, porque a doença vai te fazer ter tempo para cuidar dela. E é muito pior. E muito mais caro. E você entrou num assunto que é até bom explicar, porque hoje a gente está dentro de uma cultura que é assim, de você se aceitar, estamos quebramos cada vez mais a questão do padrão de beleza, porque a gente está ainda falando de corpo, né? Isso. Então, assim, antigamente tinham as mulheres que eram bonitas, mas mais cheinhas, minha avó Enxudinhas, mesmo, né? né? Na família é mais enxudinha. E aí depois veio uma cultura que foi a mulher seca, bem né? vincada, Isso. Magra. E aí teve várias consequências, mulheres que entraram com bulimia, anorexia bulimia. e tal, né? Uhum. E aí agora. Vigorexia, que é saúde ao extremo. E agora a gente tá numa cultura que, digamos assim, você tem que. Seu corpo, sua regra, você tem que se amar e se aceitar. Uhum. E aí você falou do gordinho, falou, eu sou um gordinho feliz. Mas assim, tem pessoas que falam, o importante é ter saúde. Uhum. Então, contanto seja um gordinho que tenha saúde, Uhum. é melhor do que ser um magrinho que não tem saúde. Você concorda com essa frase? Não. Por quê? Você pode olhar o exame hoje, daqui a um mês ele está totalmente diferente. Então, e dentro dos parâmetros comuns que a medicina solicita, até nós também, né? Porque a gente vai fazer um batidão enorme de. Até o excesso de exame também é ruim. Algum momento essa conta vai chegar. Ela pode chegar em um ano, ela pode chegar em um mês, ela pode chegar em 10 anos. Então você pode estar saudável naquele momento. Até porque o conceito de saúde ele é muito amplo. Não é só exame. A gente precisa contextualizar exatamente a saúde, os exames de sangue, imagem, né? Como é que tá essa rotina, como é que tá essa mente. E a saúde não é só a ausência de doença. Ou seja, será que você está saudável só porque você não tem um diagnóstico de uma doença? Só porque você está dentro da faixa de normalidade? Hoje mesmo trouxe essa questão para uma paciente, que ela foi no médico, e o médico falou assim, isso aqui tá alto demais. Eu falei, não tá, pelo amor de Deus, não abaixa, porque isso aqui tá lindo. Por quê? É o senso comum. Quando a gente vai fazer os exames de sangue ali, digamos, vamos pegar uma vitamina D. 20. É a média de um monte de gente que está dentro de um parâmetro de doença, não é de saúde. A depender da idade, do tipo de medicamento, de alguma doença, esse parâmetro não quer dizer nada. Então, a gente não é um pedaço de papel. A gente é um contexto que deve ser avaliado de uma forma integrativa para que a gente realmente veja se você está. Porque tem sim as pessoas que estão com sobrepeso que estão saudáveis naquele momento. Mas será que elas estão saudáveis realmente? É porque a máquina não pegou um câncer que estava começando ali. Inclusive, você acabou de me lembrar de um caso agora, recente, que a filha foi com a mãe no médico. Sim. Um médico disse, não tem nada aqui, tá tudo normal, é só um cistozinho, vamos acompanhar. Ela com a pulga atrás da orelha, porque a família já tem muitos históricos de câncer, ela vou procurar uma segunda opinião. A segunda opinião investigou melhor e tinha um câncer lastrado. Meu Deus. Se ela não tivesse feito uma cirurgia naquele momento, ela não estaria aqui mais. Então fez, retirou, tá aí vendendo muita saúde agora, por quê? Depende do olhar. Depende de como a pessoa vai olhar, como é que ela vai fazer essa sinergia, essa conversa, porque o corpo, ele conversa, ele é um sistema. Ele não é só um pâncreas, ou só um fígado, ou só uma mente, ou só um intestino. Não. Todos os nossos sistemas, eles conversam entre si. Então, não pense que enxaqueca é normal, que mau humor é normal, que fadiga é normal. Sim. Não é normal. Pode ser comum, mas não é normal. Normal é a gente ter disposição, é a gente dormir bem, é a gente estar com bom humor. Claro, a gente não precisa ficar sorrindo maravilhosamente, né, o tempo todo. Mas e o mais importante, é que a gente está aqui no pilar do corpo, sentir bem com você mesmo. Você de verdade está olhando para o espelho e está feliz com aquilo que você está gostando, ou você quer seguir uma massa? Exatamente. Deixa essa pergunta para você. E agora, qual é a experiência de uma paciente que decidiu mudar? Esse eu tenho tempo, viu? Que eu tenho vários casos, graças a Deus, assim, maravilhoso, que as pessoas decidem mudar e a gente vê um impacto. Podcast passado. Nossa, a gente gravou com a Carla. Foi um caso que veio por uma questão estética, porque
a nutrição, as pessoas ainda vêm por uma questão de emagrecimento muito grande, né? Tem se mudado depois da pandemia, esse cuidado com a saúde, entender que o nutricionista é um profissional que cuida da sua saúde, ele não cuida da sua dieta. Ele cuida da sua saúde, via suplementação, ajuste do comportamento, organização da rotina, da alimentação. Lógico, a gente passa, sei lá, tô 14 anos estudando, mais uns 6 de faculdade, 20 anos estudando nutrição. Meu Deus, agora que cabe ficha. É muito tempo. É muito tempo. É especialista. Por isso que fala, é muito especialista. Tempo. São 20 anos e eu ainda acho que eu não sei muita coisa. Eu preciso aprender muito mais. E quanto mais você vai puxando o fio, mais coisas a gente vai descobrindo. Que o ser humano, o criador, é assim sensacional. Porque Sim. se falta uma enzima, dá ruim. Você pode ter uma doença muito séria por falta de uma enzima. Nossa. Esse caso mesmo, o paciente veio, eu sempre pergunto como é que tá as fezes da pessoa, né? Como é que tá aí? Você foi ao banheiro? Tá a consistência? Tá o cheiro? Não, eu não vou no banheiro, ninguém aguenta ficar dentro de casa. Como assim? Tá muito fétido? Não, vamos fazer um coprológico funcional, é um exame que a gente faz, onde a gente avalia a digestão da pessoa, como é que tá as bactérias, a gente pede outros e outros exames, e o dele estava muito ruim. Eu, enquanto nutricionista, eu não posso fazer nenhum diagnóstico. Eu mando para o especialista para que ele faça a avaliação e me devolva se realmente tem, né, perante aqueles sintomas, se tem alguma doença. E no caso dele tinha câncer de intestino. Meu Deus. Ele me ligou uma semana depois, um senhor, alto cargo, sabe, assim, presidente de uma empresa muito grande, uma responsabilidade imensa. E ele estava passando por uns problemas. Um ano ele tinha perdido o genro e estava criando um neto. E o genro morreu de quê? De Câncer de intestino. Ele me ligou do centro cirúrgico. Doutora, muito obrigada. Eu estou entrando no centro cirúrgico porque eu vou fazer uma cirurgia graças a você. Eu não vou ter a mesma história do meu genro. Isso me marcou, Nossa. tem uns 12 anos já. E eu sempre, por que que eu peço Fiquei esse toda exame? arrepiada. E ele tá vivo aí, curtindo. O neto já tá igual meu filho, né? Um rapazão, um rapagão lindo. E eu sempre peço, porque infelizmente a gente vê pessoas perdendo a vida por uma falta de um olhar humano. Sim. Muitas vezes eu estive em médicos sentindo muitas dores, sentindo desconforto. Ah, cansaço. Descansa um pouco, é estresse, é virose. Até ficar muito ruim. E quase morrer na mão de, infelizmente, profissionais e profissionais que não prestou atenção e não ouviu o que você estava falando. Porque se você estiver atento ao que a outra pessoa está te contando, ainda que ela negue o tratamento, porque negar é um pedido de ajuda. Você me perguntou dos casos negativos, às vezes ele não está Sim. preparado naquele momento para passar por uma dieta. Sim. Mas às vezes só o falar, ele vai se curar. Ele vai decantar aquela informação para num outro momento ele procurar a ajuda necessária. Vai processar. Inclusive, isso aí até a gente consegue fazer um elo com a segunda tríade, que é a da mente, né? Exatamente. Porque o corpo, ele vai responder também como a mente está, né? Exato. E aí, né, como que faz para mudar esse mindset? Né, para que essa pessoa consiga ter esse estilo de vida saudável, igual você acabou de falar mesmo, desse paciente que não estava preparado naquele momento para ter essa mudança. Mas quais são as orientações que você dá para as pessoas começarem a mudar o mindset, trabalhar isso, né? Bem, no consultório, eu tenho formação em coaching, comportamental, funcional, por isso que eu te falei, eu estudei a nutrição, fiz 2 pós-graduações, e aí você vai puxando o fio. É E aí você completo. precisa entender a pessoa, o Sim. ser humano. Então eu começo a fazer algumas perguntas, não para eu responder, mas para você responder. E você refletir, e aí a partir dessas perguntas, você começar a mudar o seu pensamento. Uma coisa que eu sempre vejo no consultório, não tenho tempo. Ah, não tenho tempo. Falei, vamos ver como é que tá a sua rotina? Acorda a tal hora. Realmente, gente, mulheres, principalmente, os homens um pouco menos, mas mulheres, acorda cedo, arruma o filho para ir pra escola, tem que ir trabalhar, tem que ser a Mulher Maravilha, tem que dar tem que que ser arrumada tem que se antes de arrumar, sair. tem que estar, né, arrumada, bonita para fazer uma boa apresentação, estudar, cuidar da casa, ainda que você tenha uma secretária, alguém te ajudando, ela tem que dar as ordens daquela casa ali.
E aí você entrou num movimento também que as mulheres querem ser homens, né? Sim. É complicado. Porque você começa a puxar uma carga pra você do qual você não é responsável. É uma Uma energia, energia né, que não te que tira te do eixo. adoece, que te tira do eixo, exatamente. Então, eu começo a fazer perguntas de forma a levar a pessoa a entender o estilo de vida que ela está. Porque o estilo de vida saudável não é só ir para academia, comer tudo fit. Isso não é. Isso é um estilo de vida. Esse estilo de vida onde a gente vê muitas mulheres têm que ter alta performance, cuidar dos filhos, dar conta de fazer tudo que precisa ser feito, né? E aí, é um estilo de vida também. Mas se você tá bem com esse estilo de vida, é o jeito que você gosta, porque tem gente que é elétrico, ligado no 220, não desliga e tá bem com isso. Só que você cuida do corpo para que ele consiga aguentar essa jornada toda. E tem pessoas que não dá conta dessa jornada e quer viver essa jornada sem precisar, sem ser da sua personalidade. Tem pessoas que preferem ficar no back, ficar quietinha no planejamento, e aí vai pro front e fica o tempo todo naquela briga interna de personalidade. Por isso, um dos testes que eu faço na minha consulta é o perfil. Porque se eu entendo o perfil, eu vou conversar com a pessoa entendendo quais são as fortalezas e quais são as suas fraquezas. Sim. E aí a gente começa a ensinar para a pessoa que ela não precisa seguir um estilo que a mídia impõe, Exato. mas um estilo saudável do qual ela se alimente minimamente, que ela durma, que ela descanse, que ela aprenda a dizer não. Então, a gente, por isso que uma consulta só eu não vou conseguir fazer isso. Sim. E uma consulta, às vezes, até quando eu vejo que eu mexi muito ali dentro, aí eu dou um espacinho maior de tempo entre as consultas para a pessoa poder decantar esse sentimento. Sim. Encaminho para o psicólogo. Porque às vezes eu já trabalhei com um grupo de emagrecimentos e vou voltar a trabalhar, que é sensacional. Por isso que fui apelidada de Maravilhoso. nutriterapeuta, né? Porque acaba sendo uma terapia nutricional. Porque funciona. Você entender o que você está fazendo, por que você está fazendo, para quem você está fazendo, né? Entender esses motivos É o te levam à ação. Essa é autoconhecimento e, ao mesmo tempo, a grande motivação, né? Porque se você faz igual, eu trabalho muito com essa parte dentro da cirurgia plástica, né? Uma coisa que é muito questionada, por que você quer fazer uma cirurgia plástica? Né? Coisas que muitas vezes os cirurgiões plásticos perguntam bastante, né? Porque, eu quero para salvar meu casamento. Não estou feliz com o meu corpo, né? Estou de mal com o espelho, né? E, ao mesmo tempo, eu quero salvar o meu casamento. Mas será que salva? Né? Então, assim, eu quero emagrecer. Realmente? Eu quero emagrecer, não vou passar por uma cirurgia plástica que não seja invasivo, mas eu vou tratar com a nutrição. Mas é para você ou para o seu casamento? Porque mesmo Ou para você mostrar para os outros, para mostrar né? para os Porque outros, você quer né? você se compara muito. Isso. Hoje, em tempos de redes sociais, no pós-Covid, onde a gente tem muita, né, essa questão aqui do digital, de estar em reuniões online, de estar ali nas mídias o tempo todo. E, gente, tem tanto Photoshop, tanta mentira. Inclusive na minha área, tá? Muita moda. Dieta da moda, suplemento da moda. É pra você? Funciona pra você? Com o objetivo que você deseja? Então traz isso pra você. Você colocou algo importante, o autoconhecimento, a autorresponsabilidade, Sim. o autocuidado, né? Sim. A motivação correta, A né? motivação correta, igual eu escuto uma frase, eu malho pra comer. Eu já escrevi, Ah. eu confesso que eu já Você é escrevi isso dessa várias turma? vezes. Eu confesso, gente. Já que eu tô aqui, Vamos lá, pode verdade mandar. na mesa. Pode colocar a verdade na mesa. Enxugar gelo, Caramba, tá vendo aí, gente? né? Você vai enxugar gelo? Ele vai secar em algum momento? Não vai, a conta não fecha. Você malha, igual o pessoal coloca, na força do ódio. Cara, na força do amor próprio. Eu vou porque eu vou me sentir bem, porque eu quero estar bem com o meu corpo, porque eu quero envelhecer e ficar independente, não quero ficar em cima de uma cama. Mas, infelizmente, eu fui num congresso esses dias e um dos palestrantes falou: sintomas não mostram a dor. Nossa, perfeito. Você muda realmente por amor ou pela dor. Minha avó falava isso há muitos anos atrás, e é a verdade. Então, por amor a mim mesma, eu quero ter mais disposição, eu quero ter mais força. Outra frase que eu gosto muito, que me chama muita atenção: espírito forte tem que ter corpo forte.
corpo fraco não dá conta de espírito forte. É. Como é que você vai realizar seus sonhos? Como é que você vai realizar os propósitos de vida? Porque todo mundo tá aqui nesse mundo para alguma coisa. Não é para nada, não é só para sofrer. Sim. Não é só para ficar feliz o tempo todo. É para aprender, para evoluir, para compartilhar os seus ensinamentos, os seus conhecimentos. Por isso a gente fez esse podcast, por isso eu tô aqui, pra gente compartilhar. Adianta eu estudar 20 anos e guardar tudo isso pra mim? Faz o Não. menor sentido. Inclusive, quando foi que você começou a ter esse mindset, essa mentalidade de autocuidado e também de cuidar de outras pessoas? Bem, isso é da minha história mesmo. Quando eu fui estudar a parte de saúde, eu fiz um curso aleatório de enfermagem, só que eu não me identifiquei com a enfermagem. E na época eu fui só por dinheiro, tá? Eu era muito jovem. Falei, é um negócio que eu vou me formar rápido, vou ter dinheiro rápido. E lá dentro assisti uma aula de nutrição. Eu falei, gente, que legal, o alimento faz tudo isso no nosso corpo. E a professora era assim, sensacional. E aí eu fui atrás, fui procurar, entender como é que é essa medicina, né, do alimento. E aí acabei fazendo vestibular. Eu acho que eu fiz uns 10 vestibular para advocacia e não passei. No de nutrição foi no de primeira. Então, eu acredito que isso tem uma missão também, a gente cuidar do outro. Como eu sou a irmã mais velha, a irmã mais velha sempre quer cuidar de todo mundo, né? Já me falaram isso, eu falei, faz sentido. O profissional de saúde quer cuidar do outro. Quando eu adoeci, na verdade, primeiro a minha mãe adoeceu. Então, quando a gente foi nos médicos, eles foram, assim, muito difíceis no diagnóstico. Tem 2 meses de vida. Eu falei, quem é você para falar que você tem 2 meses, 1 mês, sei lá quanto tempo? Realmente a gente descobriu um câncer muito avançado. E aí é onde eu tomei como missão que a prevenção é a melhor solução. Minha mãe não fazia check-up anual. Minha mãe trabalhava pra caramba. Também 6 filhos pra cuidar, né? Tinha que trabalhar muito. É. Por isso que eu só tenho um. E já, a gente já sente, né, a dificuldade, imagina. Imagina 6, né? Numa época muito diferente do que a gente tem agora, mas ela amava muito o que ela fazia. E eu falo, gente, eu já tive burnout também, já contando aqui pra vocês. Então, eu vi que na medicina, e como eu já era estudante de nutrição, né? Então eu entrei na nutrição por mera curiosidade, passei e fiz a minha matrícula ali no último minuto. Eu vou fazer esse negócio, vai que dá certo? E eu simplesmente me apaixonei, porque é o do dia a dia. E fui estudando, e até que eu precisei cuidar dela, e onde eu encontrei um alívio dos sintomas, da melhor qualidade de vida, foi através da nutrição, para aliviar a quimioterapia, a radioterapia. Eu falo que a minha mãe foi a minha primeira pós-graduação. Eu chegava nos meus professores, eu comia livro de oncologia, de tudo. Professor, não sei, eu não tinha chegado no estágio de clínica ainda. Eu só fui fazer estágio de clínica depois que minha mãe faleceu. Mas durante 2 anos eu fiz estágio com ela, né? Aprendendo com ela todos os suplementos, e aí foi onde eu me apaixonei pelos suplementos, porque faz sim muita diferença, porque a pessoa não tá conseguindo se alimentar. Emocional abaladíssimo, né? Porque tira toda a sua identidade de quem você era e te joga. Minha mãe era super independente, e aí ter que depender das outras pessoas, do cuidado com ela mesma. Isso me fez buscar mais conhecimento. Troquei a faculdade, fui cuidar dela, depois eu voltei para a faculdade. E aí eu descobri também nesse intervalo Hashimoto, que é uma doença autoimune. Eu perdi lá 10 quilos uma semana, caí dura no meu trabalho, fiquei internada 7 dias gravemente. Até eu descobri que era Hashimoto. E aquilo, sei lá, gente, há 27 anos atrás. Não era nem falado, nem né? falado. Hoje em dia todo mundo fala, evoluiu muito, mas não era, só tacava hormônio e você passando mal, memória horrível, emagrecimento, a hora engordava, muito cansaço e uma série de coisas que o hipotireoidismo traz, tá? E aí, por um bom tempo, eu aceitei os médicos cuidarem de mim. Então, chegou uma época, eu estou tomando uns 11, 15 medicamentos. Meu Deus. Porque os sintomas iam vindo, colesterol subindo, que é uma das coisas que acontece pela falta do hormônio, o colesterol sobe para ver se você ajusta a fase hormonal. Aí passa remédio para melhorar o colesterol. Aí passa, eu não como doce. Mesmo quando eu não era nutricionista, eu comia mais doce do que eu comia antes, mas agora eu já como um pouco menos. Mas eu gosto. Eu falo, não como fritura. Não, você tá mentindo. É igual com a pessoa que quer emagrecer. Não, é falta de vergonha na cara. É preguiça. E é horrível, gente, você ouvir que você tá morrendo de dor no corpo, tá inchado, tá com o cabelo despencando. Meu cabelo caía, se eu pegasse esse tanto de cabelo, meu cabelo vinha na mão. Nossa. Eu fui numa dermatologista, ela me encaminhou para um endocrinologista e eu comecei a ser tratada. Mas até eu chegar nisso foram anos, sem entender direito o que eu tinha, e para os médicos não era grave.
Então, me levou à depressão, me levou a uma série de problemas ósseos, fibromialgia, a dor é insuportável, você toma muito remédio e fica lá, passada. Não toma decisão na sua vida. Sim. E aonde que eu resolvi? Na nutrição. Por isso que eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu tava com problemas de intestinos, assim, intestino horrível. Eu vomitava tudo que eu comia. Quando eu fiz o teste de alergia alimentar, deu mais de 50 alimentos com alergia. Até a menina falou assim, eu nunca vi isso. Até a água que eu tomava passava mal. Mas isso é o quê? A mente. A mente também não estava saudável. A mente não estava saudável, trabalhando pra caramba. Na época eu trabalhava em 2 lugares. Aí a gente vem no lado do ambiente. É. Porque eu trabalhava numa instituição em 2 contextos muito diferentes. Um, Sim. alta classe social, muito dinheiro, gente do mundo inteiro. E no outro, alta pobreza. Então Eram 2 contextos, 2 mundos que eu tava um de manhã, o outro à noite, e trabalhando de domingo a domingo, e ainda fazendo uma pós-graduação e ainda com filho pequeno. Então eu sei o que cada um passa. E aí o corpo pifou. Aí o ambiente é muito tóxico, porque num dos ambientes que eu tava, eu tinha que estar linda, maravilhosa, receber delegações, e no outro eu tinha que estar muito simples e descer o nível para conversar com aquelas pessoas. E as pessoas nos trazem uma energia muito puxada, porque eu lembro de, até vou voltar ali na primeira pergunta que você me fez, que me fez mudar muito. Eu não fazia clínica, tá? Fiquei durante uns 6 anos, eu não clinicava porque eu não acreditava em dieta, não acreditava em consultório e eu não queria mexer com doença. Até que nessa instituição filantrópica, eu acabei clinicando para ajudar as meninas a sair da desnutrição, melhorar a imunidade. Uma criança apareceu com câncer dentro da instituição, era filha única, a mãe desesperou, e aí me chamaram, o que você pode fazer para ajudar? Aí foi quando eu resgatei todo aquele conhecimento que eu tinha vivido lá com a minha mãe, e ela sarou. Nossa. Aí eu falei, caramba, foi um divisor. Parece assim que foi um chamado. Sim. É o seguinte, você tem como ajudar muitas pessoas. E aí eu olhei para trás por tantos projetos que a gente desenvolvia, porque assim que eu saí da faculdade, que eu saí da faculdade até hoje eu acredito nisso. A educação transforma. Sim. Então, se eu te dou o conhecimento, você pode usar ou não usar. Mas se você usar, você tem o poder de mudar a sua realidade. E foi isso que a gente fez nessa instituição. Só que era muita cobrança, e aí tem aquelas pessoas muito tóxicas, muito negativas, que se acostumam no caos. E, inclusive, é até uma das perguntas que eu separei aqui, que é qual orientação você dá para quem não tem um ambiente que te estimule a ter um estilo de vida saudável? E nesse sentido, não somente do corpo, né? Assim, eu trabalho em uma hamburgueria. Não é só sobre isso, sobre a questão da alimentação. Um ambiente que não que as te pessoas estimule. reclamam o tempo todo. Exato. Que Tóxico. se coloque como vítima o tempo todo. Isso. É exatamente o ambiente que eu estava. Muito estressante, de alta cobrança, pressão, muita crítica, que te coloca para baixo o tempo inteiro. E também pode ser até fatores de alimentar mesmo. Também. Né? Talvez o ambiente em si, igual... As pessoas bebem muito, saem muito à noite, não se alimentam direito, não dormem direito. Isso vai ter um impacto, sim. Exato. Inclusive, recentemente, em um dos cursos que eu faço, que eu sou rata de curso, né? Eu já perdi as contas quantos cursos eu fiz na vida e vou fazer. Esse fim de semana eu estarei em imersão. O ambiente tem um impacto muito grande na gente, sim. Quando eu me olhei no espelho, depois eu fiquei 8 anos nesse lugar. Sim. Eu já não era mais a mesma pessoa. Eu mudei meu estilo de vestir, eu parei de me maquiar, eu desci do salto, eu comecei a andar com roupas simples, até um dia que minha mulher falou assim, amor, você tá parecendo uma empregada. Eu, como assim? Oxi, nada contra empregada, tá, gente? Mas o posto que eu estava ocupando, Sim. com a vestimenta que eu estava, não condiz e tira toda a sua autoridade. Não comunica. A verdade é que a gente tem que Até saber... comunica de uma forma errada. Tem que saber se vestir de acordo com o ambiente e a posição que você está. Sim. Né? Que é o que você vai falar no próximo podcast, né? A importância a imagem tem poder. E a energia, o nosso corpo, a nossa roupa, ela emite uma energia, ela comunica. E nessa época eu só andava de preto. Que é muita disponibilidade, né? Preto, eu abri meu guarda-roupa assim, preto. Um cinza, um branco, preto. Meu marido falou, você tá andando de uniforme? Só preto? Mas por quê? Tava de luto da minha mãe, sem perceber, por anos.
Nossa. Então você vai internalizando, olha o poder da mente, gente. Hoje eu falo isso com muita tranquilidade, mas naquela época eu sentia enxaqueca todos os dias, uma vez por semana, eu ia para o hospital para tomar injeção, porque comprimido não fazia mais efeito. Até que dentro dessa instituição, sempre também todo ambiente, que é respondendo a sua pergunta, todo ambiente ele vai ter as pessoas tóxicas, mas ele também vai ter aquelas pessoas que estão querendo mudar. Sim. Então se associe a elas. Sim. Ou seja, você é o agente de transformação. Perfeito. Porque dentro daquela instituição eu comecei a, depois que esse senhorzinho muito maravilhoso me falou, me fez enxergar que eu estava passando por um momento de luto, que eu não vivia aquele luto, isso é importante. Luto não é só perder alguém. É você perder uma carreira, um trabalho que você gostava muito, você perder um relacionamento. Tem muitas maneiras da gente vivenciar o luto. Então, se dê esse momento. Você não vai ser fraca porque você tem que vivenciar uma dor. Ser vulnerável. Ser vulnerável, se permitir, né? Isso é importante. E aí, a partir disso que você enxerga, ou que alguém te mostra, porque teve uma santa luz que falou assim, você não tá bem, eu vou chamar fulano para ele conversar com você. E ele me curou com homeopatia. E eu saí de todas aquelas medicações que eu tava tomando. Nossa, perfeito. E aí a gente começa a evoluir. Isso assim, sempre me alimentei bem. Mas só a alimentação adiantava? Porque a alimentação que primeiro começa é aqui, ó, na mente. É mente que vai gerar os nossos sentimentos, que vai gerar as nossas atitudes, para que aí a gente impacte o ambiente do qual a gente está. Então, o ambiente ele tem uma força, sim, muito grande. E ele pode te transformar. Só que a sua vontade de mudar também pode mudar esse ambiente. Ou seja, aos poucos. Quem não tem um ambiente que estimule, a pessoa ela tem que decidir. Ou você muda e se entrega, né? Uhum. Assim, eu vou seguir a manada. Uhum. Ou então, eu vou mudar de lugar porque eu não tenho força para conseguir ser um agente de transformação. Isso. Ou então você permanece, mas sendo o agente de transformação. Começa a somar forças com outros que com também outras querem pessoas. mudar. Aliançar, né? E eu acho que isso é uma coisa tão importante, porque o pessoal fala muito, né, da laranja podre, né? Uhum. Assim, a laranja podre, se você deixar uma só podre num cesto, pode ter 12 boas. Uhum. Mas uma podre é capaz de contaminar todas as outras, Uhum. né? Então a gente não E pode... uma saudável no meio de 11 podres, ela não consegue. Você vê a Sim. força do ambiente. Precisa. Ela vai acabar se apodrecendo também. Ou seja, é muito mais fácil a gente ser levado pelas energias negativas, pelo ambiente negativo, do que ser um agente de transformação. Exatamente. Então, mude do seu ambiente ou tenha força e busque ajuda para mudar esse ambiente. E né? como é que foi a sua história familiar, assim, que te influenciou para ser essa excelente profissional, para você realmente conseguir ser essa agente de transformação? Você teve... Já falou até a história da sua mãe, que ajudou, né? Você ter esse olhar de cuidado, né? Mas como é que foi, assim, desde a sua infância, a sua história de vida que no caso, fez você ser o que é hoje, né? A disciplina, né? Minha avó, que eu adorava cozinhar com ela, fala que por isso que é importante a gente respeitar a cultura, respeitar a nossa família, os momentos bons, não é? Porque, eu adoro fazer bolo. Eu faço bolo uma vez por semana, que é o momento que eu me conecto. Vocês estavam, não era no final de semana, fazendo biscoitos de nata com os meus sobrinhos. Sim. Porque é o momento que todo mundo põe a mão na massa, é um momento em equipe, é um momento que a gente troca receita, é um momento em família. Gente, infelizmente, isso se perdeu muito com a ida da mulher pro mercado, né? Então, a minha avó, que era assim, meu xodazinho, influenciou bastante nessa questão do cozinhar. Então, eu falo lá pros pacientes, troco receita. Ué, mas você cozinha? Claro! Senão como é que eu vou me alimentar? Não precisa ser todo dia, é o básico bem feito, arroz, feijão, saladinhas. Tudo simples, com muito tempero natural, porque na minha época a gente morava em chácara, morava em lugares assim de roça. Então eu acordava cedo, ia pra lida com meu avô, a gente mexia com as galinhas, eu tenho medo de pintinho até hoje. Não gosto de chegar perto. Como assim? Eu não gosto de pintinho de jeito nenhum, eu tenho gastura. Mas a dona galinha caipira, viu? Muito bem feita, com açafrãozinho da terra. Eu acho tão fofinho, eu acho muito fofinho, mas realmente não é uma coisa que As codonas. Então a gente viveu na infância pegando na terra. Então, quando eu era nutricionista escolar,
Eu fui 11 anos nutricionista escolar. Porque eu saí da faculdade e eu falei, já que a educação transforma o mundo, eu vou evitar que as pessoas adoeçam e ensinando as crianças para que elas se tornem adultos saudáveis. Sim. E isso foi 11 anos, né? Então, ou seja, assim, os últimos 3 é que eu parei, que eu desisti da alimentação escolar, porque eu falei, vou trabalhar com as mães, porque quem compra a comida das crianças são os pais. Então, eu vou trabalhar com as mães, que elas engravidam melhor, faz crianças melhores. E aí, a gente vai ter uma geração daqui uns 20 anos, quando eu estiver mais velhinha, coroa saradinha, que eu quero ficar coroa sarada, bem cuidada. Certo? É, claro, claro. Né? Vamos tentar chegar lá. É isso, cuidar, educar. Então, lá na minha avó começou. Depois, a disciplina, meu pai era muito rígido com horário, com estudo, e eu tinha que ser a nota 10 da turma. Não aceitava o 9,7. Não, 9,9 eu tive uma crise de choro, você não tá entendendo. Meu Deus. Eu achei que meu pai e minha mãe iam me bater. A professora, mas minha filha, são 9,9, não é 10. Eu fiquei, isso eu tava o quê? Na nona série, sei lá. Eu só tirava 10, eu sempre fui essa DFzinha de sentar lá na frente, porque eu gostava. Só que meu pai e minha mãe, meu pai sabia mais ler, minha mãe não sabia ler. Ela sabia muito pouco. Aí o que ela fazia? Ela trazia os gibis, na época tinha muitos gibis, gente. Adorava. E ela fingia que sabia ler e começava a colocar gente pra ler. Eu falei, mas não sei ler, então inventa. Olha as figurinhas e inventa. Então ela me estimulava muito a criar. Tanto que é uma coisa que eu amo fazer, criar. Adoro pegar uma coisa e eu ligo coisa que não tem nada a ver com uma coisa. E por isso que a nutrição aqui da Nutri é meio maluquinha mesmo. Eu junto um monte de coisa, onde parece que nada conecta, mas tudo faz sentido. Porque lá na infância, gente, a primeira infância é fundamental pro adulto que a pessoa vai se tornar. Sim. A comida, o ambiente, as regras, né? Que eu vejo as mães hoje, os filhos é que mais mandam nas mães do que as mães nos filhos. Tem que ter limite, sim. Você é a mãe, você é o pai, você é a autoridade. Não precisa ser autoritário. São duas coisas totalmente diferentes. É ensinar. Tanto que hoje eu entendo que eu faço é o quê? Ensino as pessoas a serem protagonistas da sua vida, da sua mudança de estilo de vida. Perfeito. E aí eu fui fazendo isso na nutrição escolar. Então eu levava os meninos para fazer horta, para plantar os temperinhos, para criar receita. Na educação infantil a gente criava cada música super legal com os alimentos. Então eu me deixava ser criança ali. Até porque eu tinha 5 irmãos para cuidar, então não deu muito tempo de eu ser muito criança. Sim. Aí eu me joguei na nutrição e a partir disso, né, eu fui moldando meu conhecimento. Então, meu pai, minha mãe, meus avós, meus tios fizeram, são muito importantes nesse processo da profissional que eu sou. Também tem um lado ruim. Por muito tempo eu fui muito perfeccionista. E aí você entra numa prisão. Porque tudo que você faz, você acha que não tá bom. Quantos projetos eu deixei de fazer? Hoje eu não faria um podcast, um roteiro com cada perguntinha, mas nunca. Até o momento que em terapia eu identifiquei o quanto severa eu era comigo mesma. E aí vem um impacto no corpo. Porque se a sua mente te cobra o tempo todo, você não pode descansar, você tem que ser a melhor. Eu sei que foi na melhor das intenções do meu pai e da minha mãe. E, né, e das escolas que eu passei e tudo. Mas ser perfeccionista não é saudável. Inclusive, até A nas... gente acha que tá em qualidade, né? nas entrevistas, né? Fale um defeito seu, mas a pessoa acha que é tipo como se fosse um defeito positivo, né? Mais ou menos assim. Ai, meu defeito é ser perfeccionista. Tipo assim, a pessoa tá achando que assim, é como se ela tá fazendo o filme dela, né? Ai, meu defeito é ser perfeccionista, porque eu gosto de entregar tudo muito bem feito. Só que assim, na verdade, ou a pessoa não entrega, ela não vai cumprir prazos, vai procrastinar. Por quê? Porque nunca tá perfeito. Então, realmente, hoje, falar que é com muito estudo e avanço, hoje a gente entende que o perfeccionismo, ele não é bom. E o perfeccionista com si mesmo, ele é carrasco de si. Demais. Eu escutei isso do meu professor quando eu tava fazendo TCC. A minha mãe internada, eu com filho pequena, fazendo um TCC, ele falou, você quer fazer um mestrado? Garota, você não tem Isso não é um doutorado. Ele falou, isso não é um doutorado, é só um TCC. E você tá sendo a pior carrasca com você mesmo. Eu, como assim? Foi quando as fichas começaram a cair. Por quê? A excelência é uma coisa importante. E isso realmente até hoje eu sou. Mas ser perfeccionista não, porque você não dorme, você tem que cumprir prazo, você tem que fazer tudo muito certinho. Se alguém te criticar, meu Deus do céu. É o fim. É o fim. Você quer lascar a vida do perfeccionista? Mas eu acho que isso aqui não tá bom. Como assim não tá bom? Por quê? O que eu posso fazer de melhor? Você quer agradar muitos outros, isso é muito ruim também. Ser boazinha. Ser a boazinha. Sim, pra tudo. Pra ser aceita.
querida, já vivi tudo isso aí, tá, gente? Tem uma parte boa, uma parte ruim. Então, a gente fazer a terapia para trazer esse mindset, pra gente ir mudando, e tá tudo bem, a gente faz parte dessa evolução. De errar, de acertar. E o sucesso é isso. Hoje eu entendo que o sucesso é isso. É você errar consecutivas vezes, mas não cometer o mesmo erro, você evoluir no erro, né? Então, hoje eu entendo, o meu primeiro slogan, quando eu me formei, e ele está até hoje na minha pasta, é alimentando conhecimento para transformar vidas. Então, a partir do momento que eu alimento o seu conhecimento, que seja com uma palavra, que seja com a dieta, que seja com o suplemento, e eu te falo por que eu tô fazendo isso, aí eu tô transformando de verdade a sua vida. Porque aí você vai ser o agente de mudança, e não eu. E outra coisa que eu aprendi é a gente não carregar a responsabilidade do outro. Isso. Que às vezes, muitas vezes, a gente quer carregar e se culpar pelo que o outro é capaz de fazer e não você. O que é da sua responsabilidade, ok. Eu tenho a responsabilidade de comprar o alimento adequado, não comprar as coisas pra eu ficar lá, né, beliscando toda hora. Sim. Eu tenho a responsabilidade de saber ler um rótulo, e aqui no canal a gente tem ensinado isso pra vocês, de dizer não, dizer o meu limite é aqui. Isso. Se a gente passa, foi onde eu tive o burnout. 6 meses, fechei consultório, porque a gente ama tanto aquilo que a gente faz, que a gente perde a mão. Entrega, né? Você se entrega de uma forma tão intensa, Desproporcional. desproporcional. Aí você falou, importante. Né? Porque a intensidade a gente pode até ter, né? O problema é a desproporção, né? Exato. E é em tudo na vida. Por isso que eu falei que a gente tem hoje os transtornos alimentares, e é algo muito sério. A gente, compulsão alimentar tem que ser tratado com uma equipe multidisciplinar. É muito dolorido, pode trazer problemas lá da infância, sim. Negação de quem você é. No caso que eu estava te falando, que eu lembrei lá, um dos grupos de emagrecimento, uma pessoa trouxe à tona que ela tinha sido estuprada na infância. E aí, o que ela fez para se defender? Porque era o pai que fazia, engordou absurdamente para ficar feia, para ela não ser desejada. E ela não dava certo com nenhum relacionamento. É eu que vou resolver isso como nutricionista? Não. Veio em caminho para quem tem que ser encaminhado para que isso seja resolvido. E isso tem um tempo para resolver. Por isso que é saúde 360 graus. Saúde 360 graus. Que envolve não somente você, né, como nutricionista, mas também essa integração com outros profissionais, né? Com os envolvidos, né, com a pessoa, com esse olhar 360 graus mesmo. Sim. Que a gente precisa de muitas coisas. Sim. Do personal, do psicólogo, do médico, do terapeuta, da família. Esse apoio da família é bem importante. Quantas mulheres eu recebo no consultório? Ah, Nutri, eu quero fazer dieta, mas meu marido não colabora. Meu filho não colabora. Aí é o ambiente. Sim. Mas precisa fazer. Um tá fazendo cetogênico, o outro low carb, o outro dieta que quiser. Aí dá briga na família, que aí é onde a gente traz, né, as receitas. Vamos fazer um combinado, vamos escolher um bom restaurante, vamos cuidar da nossa saúde. Então, um ajudando o outro. Sim. Para que a gente realmente tenha saúde sem terrorismo nutricional. Sim, exatamente. Né? Porque não é para ser terrorismo. Sim. É para ter uma alimentação flexível, você organizar a sua rotina. E a partir do momento que você tem conhecimento, você tem poder. Eu assisti um filme que, gente, eu falo conhecimento é poder, mas depois que eu assisti esse filme, eu falei, realmente, é muito poder. Porque a partir que você tem o conhecimento, você não tem como não ver mais. Uma coisa que você viu, não tem como desver. Não. Né? A Oppenheimer, você assistiu? Não. O cara que construiu a bomba. Caramba. Então, a partir do momento que você descobre alguma coisa, você tem uma responsabilidade. E aí, compartilhar foi onde eu entendi. Se eu ajudei fulano, aí eu vou recebendo esses relatos, né, essas histórias, e vou vendo em mim mesma o quanto eu melhorei através de um hábito angular. Então, por que eu não posso levar isso para o outro para que, de repente, ele também possa mudar? Sim. E aí a gente começa a virar uma verdadeira corrente do bem. Sim. Né? Exatamente. Na espiritualidade, no corpo, na nossa alimentação, nos nossos hábitos, no ambiente de trabalho. Quantas vezes as minhas pacientes que têm cargo de executiva, eu falei, começa um desafio na sua empresa. Começa a mudar o lanche. Um dos, né, sabotadores aí é os coffee break. Sim.
tudo frito, um monte de salgadinho. Tanto que eu falo, quando me chamar pra palestra, pelo amor de Deus, põe um coffee break decente, tá? Sim, Não sim. vou palestrar, já fica sabendo, fica a dica. Tá. Não vem com aquele monte de presunto, queijo, um monte de Peguei. coisa não, tá? Peguei. Cafezinho, açuquinha lá, sem ser branco. Sim. Isso não é terrorismo, gente, é cuidar da saúde. Genética não é destino. Não é porque minha mãe teve câncer, minha avó teve câncer. Ela tem um impacto de 20% na sua vida. 80% é o ambiente. Então, cuidado com as emoções que você está engolindo, Sim. com as pessoas que estão ao seu redor, É. com a comidinha que você está pondo ali na ponta do garfo. Ela pode estar ativando o seu gene ou adormecendo o seu gene. Então, vamos melhor deixar em remissão, né? Doença autoimune não é o fim. Nenhuma doença é o fim. Ela é um aprendizado para que a gente possa evoluir. Exato. E pode ser, inclusive, o começo de um novo estilo de vida, de uma nova história. E às vezes, assim, é o fim para a pessoa, talvez, que está doente, tudo bem. Mas é o começo para quem fica. Porque, como você falou, a história, né, de um dos seus pacientes, o genro dele morreu. Mas ele foi o início de uma visão ali de você pensar, nossa, ó a importância né, da prevenção, que você conheceu da sua história familiar, né, do seu histórico. Aquele dor Né? naquele momento. Daquele momento serviu para o início de uma nova visão preventiva, que hoje faz diferença total na medicina. Inclusive, vamos agora, eu quero entrar agora no bate-bola, porque é a sua vez. Vamos fazer um bate-bola aqui. Tá E eu bom. quero saber, comida predileta da infância. Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. E de verdade, não é chocolate fit não, tá? Então, a comida fit predileta. Salada bem colorida. Você pode ver lá nos meus stories quando eu vou pras cafeterias, a salada mais colorida que tem, os molhos diferentes, porque essa sinergia de cores, de, sabe, sabores, aquela explosão dentro da boca, gente. Aliás, podia comer salada pra gente sair daqui, né? Sim, sim, eu topo. Muito bom. Eu topo, sim. É um filme que marcou a sua vida. Olha, íntimo e pessoal. Não sei se você já assistiu. Não. Então assistam. É uma história de vida. São repórteres. Tem uma história romântica no fundo. A letra da música da Celine Dion é sensacional. Aí eu acho que o filme vai trazer muito do... Ela é uma repórter, aí o jeito que ela anda com o cabelo desgrenhado, uma pessoa... Não vou contar o filme, não. Vocês assistam, tá? O final, aí você não, aí no final, ela... Então, É o spoiler. spoiler, vai lá e assista, tá bom? Um livro. Um livro? Ai, eu li tanto livro, mas um que me marcou, deixa eu pensar. Eu tô lendo ele, tô achando super legal. Hábitos Atômicos. Hábitos Atômicos. Microhábitos. Só pelo título já fui confrontada. Não é? O Já me átomo senti é assim. pequenininho, É, mas ele virou uma bomba, tá? Olha só, e fez muito sentido com o filme que eu fui assistir. Olha o momento que a gente tá e como é que as coisas vão se conectando, né? conectando. É o que eu tô lendo agora, tá, gente? Mas eu sou a louca do livro, já li muitos livros. Isso é uma maneira da gente se alimentar, Sim. né? Da gente Tá com a mente estar com a mente saudável. saudável. Mindset? É. Qual a forma de você mudar o mindset? Leitura, o que você assiste, com quem você conversa. Então, aos pouquinhos, vai escolhendo Sim. esses livros, essas coisas aí. Uma palavra que define amor. Amor, Uma pessoa, aliás, que define amor pra você. Se te lembra. Amor, você lembra da minha avó. sua avó. Muito, lembro muito. Alguém que pra você é referência. Referência pessoal, profissional? Vamos pegar uma pessoal e profissional, então? Já que teve essa divisão, assim. Mas é porque temos vários mentores na vida, né? Sim, Então acho que vamos cada pegar- momento da vida a gente tem uma referência. Nesse momento, quem é a sua referência? Eita, pessoal, O que Deixa tá eu mais pensar. forte hoje pra você, hoje nesse desenvolvimento profissional, pessoal? Tá tudo eu tô meio numa que fase já de desenvolvimento muito profissional. Eu já passei Profissional? muito pelo pessoal. pelo Nos pessoal? últimos 8 anos eu mexi muito comigo no pessoal. E realmente a minha avó é uma pessoa assim que de garra, de determinação. E também o que ela fez que eu não faço hoje, tanto ela quanto a minha mãe. Aham.
não se cuidar, trabalhar demais. Então, eu tô nesse momento que eu não quero mais isso pra minha vida. Eu já fui igualzinho, né? Então, respeito a minha ancestralidade, mas pedi licença pra fazer diferente daqui pra frente. E profissional não tem um mentor hoje, assim, uma pessoa. Nossa, assim, tenho uma admiração profunda pelo Casal Plástica Brasília, que é a equipe que eu estou, porque eu acho que se conecta muito com quem eu sou. Mas tem vários nutricionistas, Ana Paula Pujol, o músico, não tem nada a ver, médico, que gosta pra caramba. A pessoa que estuda muito e que tem a vontade de mudar. Sim. Então, assim, hoje eu não tenho uma pessoa, uma referência. Tenho algumas que eu tiro o melhor de cada um e faço a Shirley, que acho que a minha referência sou eu hoje, de Nossa, quem eu me tornei. nossa, que forte, hein? Ser a própria referência, isso é tão bom. Dá valor na história que eu passei, Sim, ter orgulho das de minhas si mesmo, né? dificuldades. Orgulho não é ser egoísta, tá, gente? Por muito tempo eu pensei que era ser egoísta, não. É você se valorizar sem arrogância, sem muito ego. Então é a gente se reconhecer e achar merecedor de toda a sua jornada e não ter vergonha da sua história. Se sua vida fosse um filme, qual o nome desse filme? Eita, que pergunta difícil. Pra finalizar com chave de ouro. Caramba, meu marido fala isso. Moça, tem que escrever um livro. E eu ainda não pensei no nome. Seja livre. Pronto. Seja livre. Seja livre para construir e ser Até si porque eu comecei mesmo, a falar né? muito. Ser saudável é ser livre. Perfeito. É você ser dono das suas escolhas, é você ser responsável pelas suas escolhas, é ser livre. Vamos ser livre, né? E o preço da liberdade, ele tem um preço a ser pago também. Sim. Acho que tá aí, Trilha da Liberdade, seria o nome do meu filme. Trilha da Liberdade. Muito bonito. E eu assistiria esse filme. Eu assistiria esse Então filme. você faz parte dele, tá? Vai ser convocada. Ótimo. Nem que eu faça o papel da árvore lá, ficar parada. Mas eu estou, assim, muito ligada a isso, do protagonismo, da liberdade, da construção. Eu acho que assim, me identifico muito com a sua história, né? Então, para mim, por isso que foi uma honra estar aqui. Agradeço mesmo a oportunidade, né, que me foi concedida de estar na mesa, né? Com a Nutri. Com a Nutri, no Pérolas da Nutri. Café com a Nutri. Café com a Nutri. E eu estar aqui fazendo a entrevista eu da amei o Pérola bate-papo, Nutri, né? nem doeu Amei. tanto. Né? Até que foi leve, até que eu peguei leve, nessa peguei foi leve, peguei leve. Não teve choro. Eu queria. segurei aqui, tá? Pra não borrar a maquiagem. Eu falei assim, não, eu quero um momento de impacto, mas é uma história que com certeza todos que assistiram foram Uns 4 anos impactados. atrás você me faria chorar, assim, copiosamente. Ia nem dar conta de evoluir com o episódio. Mas hoje eu entendi que eu transformei toda a minha dor em amor e a levar esse conhecimento para outras pessoas. Então isso me fortaleceu bastante, né? Te agradeço também por ter topado o desafio. Espero que vocês tenham gostado bastante também. Essa é a Nutra aqui sem máscaras, do jeito que a gente é, tanto que não sabia o que ela ia me perguntar, é a nossa história real. E esse podcast foi criado justamente para te fazer refletir sobre muitas coisas que vai além do prato, tá? É uma nutrição muito além do prato, que te nutre nesse tripé, corpo, mente e ambiente, porque eles caminham juntos, não dá para separar. Muito obrigada. Obrigada pela audiência de vocês. Se não está inscrito no canal, se inscrevam, compartilhem com várias pessoas que você acredita que vai receber esse conteúdo e transformá-lo em poder e que vai ser transformada a vida e que vai melhorar a saúde. A gente se encontra no próximo episódio que a gente vai falar sobre imagem. Beleza importa. Vai ser sensacional. Eu não vou perder, com certeza eu vou assistir, eu preciso. Tô no A gente processo. pode melhorar cada dia mais, Com né? certeza. Saber o nosso brand, cores. Ih, gente, tá maravilhoso. Obrigada e até o nosso próximo podcast ou YouTube, ou seja, onde você estiver vendo esse vídeo. Tchau, tchau.